Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e no vídeo de hoje vamos ver como nos saímos na rodada 27 e já vamos montar o time para a rodada 28. Na 27 valorizamos 13 cartoletas e meia, nosso patrimônio passou para 384, o que foi um resultado excelente, tanto na meta de atingirmos as 500 cartoletas, ficamos acima daquelas 10 cartoletas e meia que são necessárias, ficamos 3 cartoletas acima, quanto na busca do top 50, que já adianta a vocês que foi alcançado. Agora é tentarmos nos consolidarmos nesse top 50 e, quem sabe, sonharmos com algo maior. E vocês, quantas cartoletas valorizaram na rodada? Me diz aí nos comentários. Vamos fazendo essa interação. No ranking nacional de patrimônio, passamos para a posição de número 42, com essas 384. E estamos a apenas 11 do top 10. Mas a meta ainda é nos consolidarmos no top 50. Nossas maiores decepções foi Gabriel Menino, que chegou a dar uma assistência logo no início do jogo e depois a pontuação foi caindo. Tinha potencial para bem mais, ele desvalorizou, ficou zerado basicamente. Savarino também desvalorizou 40 centavos e os melhores desempenhos ficaram com Douglas, inacreditáveis 4 cartoletas, não esperávamos tanto, vinha com 1,71 dentro do esperado, Richard mais do que esperávamos, com 2,7 cartoletas, e Marinho, que é o que a gente esperava mesmo. Corremos o risco de colocarmos um jogador que não estava tão desvalorizado, mas ele, como mito de sempre, nos trouxe 1,6 cartoletas. Hora de vender todo o time e partirmos para novas contratações. Vamos começar pelo técnico, porque a gente aproveita e já vê quem são os maiores favoritos da rodada. Os principais favoritos que a gente pode colocar são o Grêmio diante do Bahia, o São Paulo com o Bragantino. Eu não coloco tanto favoritismo assim. Não se enganem com a posição do Bragantino, tem apresentado um bom futebol, as vitórias não vêm, os gols não saem, mas o rendimento está lá em campo, está sendo mostrado. Flamengo e Fluminense, claro que temos um favoritismo para o Flamengo. Já o Fluminense está lá no G8, mas eu continuo achando que o futebol, por exemplo, do Bragantino é superior ao do Fluminense. O Fluminense tem um futebol muito burocrático e caiu com a saída do Odair Hellmann. Então, favoritismo para o Flamengo. E colocaria esses como os principais favoritos. Os demais jogos, a gente percebe um equilíbrio muito grande. Nosso técnico deve ficar aqui entre essas 4 opções. O mais desvalorizado é o Jair Ventura, com 0,7, praticamente não produziu scout na última rodada, e enfrenta o Fortaleza dentro de casa. Outro, já não tão desvalorizado, mas com uma pontuação baixa na rodada, foi Renato Gaúcho, que enfrenta o Bahia. Quem a gente acredita que possa fazer 2, 3 gols e aí ficar com 7, 8 pontos e ter uma valorização bem considerável? Claro que é o Renato Gaúcho. O Jair Ventura, ele pode manter o saldo de gol, é uma boa, fazer fizer 2 gols, ganhar de 2-0 do Fortaleza, valoriza bastante, mas eu vou novamente na ousadia, vou preferir o Renato Gaúcho. Na lateral, o goleiro a gente deixa para depois, de lateral e zagueiro, porque depende também de quem a gente colocar. Na lateral, eu vou escolher... Temos aqui como melhores opções, ou pelo menos mais desvalorizados, não propriamente as melhores. Temos aqui Danilo Barcelo, Rodinei e Edmar. Mas olha as médias dele, principalmente do Danilo Barcelo, ele negativa praticamente toda a rodada. Eu acho que não vale, mesmo estando desvalorizado, não vale apostarmos nele. Temos ainda Juan Fran está aqui nos escondidos, ele vem de uma negativada após algumas rodadas. Acho que é uma opção muito viável. Maílton do Coritiba, Maílton vem de uma desvalorização forte, menos 2,8, e a gente não pode desconsiderar essa desvalorização, muito embora a média dele seja bem inferior à de Juan Fran, por exemplo. Temos ainda
que a gente pode aqui indicar a vocês. Vitor Ferraz, do Grêmio, vem de 0,3. Mas claro que existe uma chance razoável, não garantida, que o ataque do Bahia também produz bastante, tanto que costuma mitar os goleiros. Mas claro que existe uma possibilidade pela consistência defensiva do Grêmio, se por um lado o Bahia é o 10º melhor ataque da competição, o Grêmio é a melhor defesa, junto com o São Paulo. Então segurar o saldo de gol não é nada impossível para a equipe gremista. As demais opções não achei tão interessante. Eu vou fechar aqui com uma dúvida muito grande entre Juanfran, Mailton e Vitor Ferraz. Vou ficar com Mailton, porque Juanfran, ele praticamente só pontua quando faz saldo de gol. Olha que ele tem uma média aqui de um pouquinho acima de um desarme por rodada. Deu apenas uma assistência no campeonato. Claro que é uma ótima opção, mas eu vou ficar com o Mailton, que está bem mais desvalorizado. E o segundo zagueiro, com maior dúvida ainda em relação a Juanfran, eu vou fechar com Vitor Ferraz. Vocês sabem que qualquer alteração que a gente faça no time, eu divulgo no topo dos comentários, pelo menos meia hora antes do mercado fechar. E a partir de agora também vou divulgar no Instagram. O Instagram é Escola de Matemática, o nome. Então segue a gente lá, que sempre que a gente fizer a atualização, colocaremos no Instagram. Na zaga, eu tenho 4 nomes para indicar a vocês. Não estamos recheados de opções, não. Tem esse rapaz aqui, o Éder, que pontua mal, mas ele vem de menos 4,3. É muita... Será que ele não vai conseguir? Ele negativa muito, mas, por exemplo, se a gente pegar aqui com 7,8, vai valorizar bastante na rodada. Outra possibilidade é Adrielson. O Sport tem costumado segurar o saldo de gol dentro de casa. Por falar no Sport, outra indicação que a gente pode fazer é Iago Maidana. Ele está mais valorizado do que o Adrielson, mas ele tem um pênalti. E se ele tomar gol e fizer um gol de pênalti, fizer 8 pontos, vai nos trazer bastantes cartoletas. Mas quem eu vou fechar é um rapaz que está aqui escondido, espero que realmente jogue, é Kahneman. Lembra aquele... Bora tentar recuperar aquelas cartoletas que ele nos tirou na penúltima rodada. Ele vem de menos 5,4 e, obviamente, tem um potencial de pontuar bom, inclusive fazendo gols. Então vou fechar aqui com Kahneman e, por conta também da alta desvalorização, com Éder do Atlético Goianiense. Enfrenta o Vasco dentro de casa e o Vasco não chega a ter um ataque tão produtivo assim. Nosso goleiro, nossas melhores opções, o pessoal que está mais desvalorizado, um é Luan Poli. Ele não faz tanta defesa difícil assim, foram 21 defesas em 19 jogos, mas dentro de casa o Sport tem segurado o saldo de gol. E o jogo contra o Fortaleza não vem numa fase muito boa, pode ser que novamente segure. E segurando, é o mais desvalorizado de todos, pode nos trazer algumas cartoletas. Temos ainda Vanderlei, com menos 2,7, Thiago Volpe, que é outro que não faz tanta DD, mas tem uma média alta, se bem que a média alta dele é muito por conta de 3 pênaltis defendidos e pelo saldo de gol que o São Paulo tem costumado segurar. É a melhor defesa do campeonato junto com o Grêmio. Então acho que Thiago Volpe está num patamar muito parecido de desvalorização que os demais. Então isso torna Thiago Volpe uma opção muito viável. Cleiton, não digo tanto, é um dos piores desempenhos no Cartola. Olha para isso aqui, a média dele é menos 0,25, custa 78 centavos, mas não indicaria Cleiton. Mas quem quiser fazer uma aposta fora da curva, pode ser uma boa. Temos também Jean, que vem de menos um ponto, e ele lembra sempre que tem o pênalti a seu favor. E segurar o saldo de gol contra o Vasco não é nada impossível. Temos também Marcos Felipe, se você quiser investir em defesas difíceis. Não acredito que o Fluminense
segure o saldo de gol contra o Flamengo, mas o Flamengo cede muitas DDs. Então isso torna Marcos Felipe uma ótima opção. Eu vou fechar aqui por estar mais desvalorizado e por acreditar no saldo de gol do Grêmio, vou fechar com Vanderlei. Se você chegou até aqui, acredito que esteja gostando do vídeo, então eu aproveito. Peço a vocês que se inscrevam e desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. Vamos lá, vamos montar a nossa meiuca. Temos opções muito equilibradas. Um é Igor Gomes, que é o mais desvalorizado de todos, vem de -1, e na rodada do meio de semana fez até um gol. Isso aí faria com que ele tivesse uma valorização boa. Mas as médias dele não são muito atrativas. Está jogando um pouquinho mais na frente, o São Paulo rende muitos scouts, então isso, a desvalorização dele pode tornar uma boa opção. Também teríamos aqui para indicar Vina, do Ceará, vem de 0 ponto. Aqui é 0-0 mesmo. O jogo é contra a sólida defesa do Internacional, mas o potencial dele nesse campeonato tem sido muito alto, uma média de 6,5. E já vou confirmar a Vina em nosso time. Temos ainda, aqui nos escondidos, temos Juninho bastante desvalorizado, com -3,6. Temos Jean-Pierre. Jean-Pierre, ele vem de 2 pontos. O jogo está muito aquele joguinho ali de toque para um lado, toque para o outro. Mas acredito que seja o batedor de pênalti do Grêmio, a gente fica na dúvida entre ele e Diego Souza, mas que tem um potencial de finalizar, de dar assistência muito alto. E isso torna dele uma opção a ser considerada com muita parcimônia. Parcimônia, não sei de onde tirei esse termo. Mas já que usamos ele, devemos ter parcimônia e também devemos ter ânimo, por conta da possibilidade de boa pontuação do Jean-Pierre. Outros nomes aqui que nos chamam a atenção seriam Andrei, do Vasco, é um exímio ladrão de bola, o jogo deve ser muito truncado. Thiago Neves é sempre uma possibilidade boa, é um jogador que costuma render scouts, às vezes também negativa. Outro nome bem viável é o do companheiro dele, não estou encontrando aqui, mas seria o Lucas Mugni. Mas eu já decidi que não vou colocar Mugni no time. Mas é sim uma possibilidade. E finalmente Giovanni Augusto. É um jogo muito favorável para ele contra o Goiás. O Goiás cede muitos espaços defensivos. E com uma grande dúvida entre Giovanni Augusto e Jean-Pierre, eu vou fechar aqui com o segundo, com o Jean-Pierre. E o terceiro jogador no meio de campo, por conta da desvalorização alta, ser o batedor de pênalti do Fortaleza, vamos colocar ele nunca negativo, acho que é uma aposta extremamente válida, pode nos trazer muitas cartoletas, mas também pode trazer algo. Dificilmente ele vai desvalorizar, a valorização dele é praticamente certa. Esperamos que seja uma valorização alta. Juninho do Fortaleza fecha o nosso meio de campo. Aqui no ataque estamos recheados de boas opções. Ó aqui, ó, pessoal desvalorizado e com potencial de pontuar. Kleber, Gilberto, Dalberto, Rafael Moura, não digo tanto, mas Renato Kaiser sim, Cano tem melhorado o futebol dele. Alejandro, retornando para o Bragantino, deve voltar a ser o batedor de pênalti. PP, óbvio que PP é uma baita opção. Olha que praticamente todos que a gente passou aqui dá para a gente colocar em nosso time. Eu vou fechar a equipe com PP do Grêmio, Gabriel, não esqueçam que ele vem muito desvalorizado, ele vem de -4,9, -5 cartoletas, então Gabigol no time. E o terceiro nome, que não está aqui, mas vem desvalorizado, e eu quero considerar, PP não pegou ainda, está aqui PP, e o terceiro nome não está nos prováveis, mas eu estou pensando seriamente em colocar ele, porque acho que deve começar o time com os 3 atacantes, Bruno Henrique, Gabriel e Pedro. Se a gente vê que não vai começar com os 3,
Porque Vitinho já está fora, está suspenso. Isso aí aumenta mais o espaço para o Pedro. Ou começar o jogo, ou entrar no segundo tempo, sem precisar tirar Gabigol ou Bruno Henrique. Então eu vou colocar aqui Pedro, mas temos a semana toda, temos 8 dias para pensar. E repito, qualquer coisa no Instagram, Escola de Matemática, ou aqui no topo dos comentários. Pedro fecha nosso time. O capitão vai ser PP. Não tem interferência nenhuma quem é o capitão, mas temos até que colocar. Torcendo um pouquinho, estou me arriscando um pouquinho, colocando 3 defensores do Grêmio, temos que torcer bastante que o Bahia não faça gol. E o nosso time, botar aqui no campinho, o nosso time fecha com Vanderlei, Maílson, Vitor Ferraz, Kahneman, Éder, Vina, Jean-Pierre, Juninho, Gabriel, PP, Pedro e Renato Gaúcho. Se Pedro não jogar o tempo todo, se eu tiver certeza que não joga, devo colocar outro. Opções não nos faltam. E o time fechou com 94,7 cartoletas. Se gostou, deixa um like, que isso aí nos motiva a continuar produzindo material. Lembra de dizer nos comentários quantas cartoletas valorizaram na última rodada, beleza? Abração, uma boa rodada para todos nós e um feliz ano novo também para todos nós.